Olá, muito bom dia, salve Maria Santíssima, alegria estarmos mais um dia meditando a palavra de Deus, essa palavra, esse santo evangelho que é luz no nosso caminhar, que vai com certeza nos inspirar a fazer boas escolhas no dia de hoje. A liturgia nos convida a meditar o evangelho de São Marcos, capítulo 8, versículos que vão do 14 ao 21, e prestemos atenção nesse episódio, vejam só. Jesus está numa barca com seus discípulos. Jesus vai advertir os seus discípulos, olha, cuidado com o fermento de Herodes, cuidado com o fermento dos fariseus. Os discípulos, eles vão pensar assim, será que é porque nós esquecemos de trazer o pão? Vejam, Jesus percebe a preocupação dos seus discípulos e percebe a incompreensão deles. E percebe a imaturidade que eles estavam tendo diante da tua palavra. E Jesus vai chamar a atenção deles e vai dizer, olha, vocês esqueceram de como eu multipliquei os pães, agora há pouco, num milagre recente, e alimentei mais de 5.000 pessoas, depois alimentei mais 4.000 pessoas. Jesus vai fazer um exercício de memória para eles entenderem de fato que não é porque eles haviam levado apenas um pão que ele estava falando sobre o fermento de Herodes, sobre o fermento dos fariseus, não tinha nada a ver. Mas a imaturidade, muitas das vezes, daqueles que ouvem Jesus, faz com que comecem a tirar conclusões que não correspondam à vontade de Deus. E esse é o grande perigo. E é por isso que Jesus vai chamar a atenção dos seus discípulos. É por isso que Jesus vai chamar a minha e a sua atenção no dia de hoje. Para que nós prestemos atenção naquilo que de fato Jesus está falando conosco. Que nós tenhamos uma boa compreensão que nós, vejam, somente a teremos através de uma vida de oração, porque somente quando somos iluminados pelo Espírito Santo é que nós vamos compreender de fato aquilo que Jesus está falando ao nosso coração. Porque de outro modo, o nosso coração fica endurecido, enrijecido, não fica doce a tua palavra. E é isso que nós precisamos viver na nossa vida. O que Jesus queria dizer com cuidado com o fermento de Herodes, cuidado com o fermento dos fariseus, Jesus estava fazendo uma alusão àquela que era a funcionalidade de um fermento. Ou seja, o fermento ele é colocado na massa para que possa crescer e faça crescer aquele produto final, não é isso? E vejam, e o que Herodes e os fariseus estavam fazendo? Eles estavam alimentando o ódio nas pessoas, eles estavam alimentando a desconfiança, porque eles estavam a todo momento descredibilizando Jesus. E é por isso que Jesus vai dizer, olha, cuidado com essas pessoas que estão alimentando o mal, que estão alimentando o ódio, que estão proferindo mentiras. Cuidado com esse fermento. Jesus talvez esteja dizendo isso para nós hoje. Cuidado com algumas pessoas que estão perto de vocês e que estão alimentando o ódio. Talvez Jesus esteja dizendo para mim, para você inclusive, cuidado se você estiver alimentando intrigas, alimentando o ódio, alimentando o ranço, a vingança entre os seus irmãos. Nós precisamos ser pessoas pacificadoras. A nossa igreja reza por isso hoje, pela pacificação. É preciso que nós vivamos neste mundo com esse espírito de paz, com esse espírito que leva à verdade, com este espírito de conciliação, que faz com que as situações divergentes sejam respeitadas, mas que sejam integradas no espírito do amor de Deus. É isso que nós precisamos plantar no mundo. Nada, absolutamente nada pode sobrepor o amor. Nós podemos pensar diferente, nós podemos agir de forma diferente até o limite do amor de Deus. Aliás, até o limite do amor que Deus nos ensina através de Jesus, porque quando nós deixamos de amar, nós estamos nos desviando do caminho do Senhor. É por isso que Jesus nos alerta. Cuidado com o fermento de Herodes. Cuidado com o fermento dos fariseus. Cuidado com essas pessoas que ficam inflamando outras pessoas. Cuidado com essas pessoas que ficam difundindo fofocas, intrigas, que ao invés de pacificar situações, elas tumultuam ainda mais.
Jesus nos dá um grande alerta hoje. Isso, meus caros irmãos, é muito comum nos dias de hoje. Basta nós visitarmos um pouco as redes sociais que nós vamos ver ali, dentro de um contexto sombrio, dentro de um contexto de anonimato, dentro de um contexto onde as pessoas se escondem atrás de uma tela ou de um perfil. As pessoas falam ali palavras que denigrem, que não edificam as pessoas, mas muito pelo contrário, que as destroem. Pessoas que alimentam o ódio, que difundem notícias falsas. Tudo isso, meus caros irmãos, é a advertência que Jesus fez àquele povo e faz a nós hoje. Cuidado com esse fermento, com as coisas que você faz e que cresce o mal no mundo. Não sejamos como os fariseus e como aqueles Herodes da vida. Não sejamos isso no mundo. Sejamos proclamadores e imitadores do Cristo, não imitadores de Herodes ou dos fariseus. Tenhamos como nosso modelo Jesus, o seu amor. É isso que o Evangelho hoje tenta nos chamar a atenção. E principalmente nos chamar a atenção para compreendermos aquilo que Jesus fala ao nosso coração, porque muitas das vezes o que nós fazemos no mundo pensando estar agradando a Deus, estamos agradando a nós mesmos e aos outros, e muito menos a Deus, porque nós não compreendemos de fato o que Ele está falando ao nosso coração. E por que nós não compreendemos? Repito, porque não estamos vivendo uma vida de oração. Primeira coisa, investamos na vida de oração, na vida sacramental, para que assim nós possamos compreender aquilo que Deus fala diariamente ao nosso coração, aquilo que Jesus fala ao nosso coração. Jesus falava aos seus discípulos e os seus discípulos não estavam compreendendo. Estavam compreendendo outra coisa completamente diferente. Jesus chama essa atenção para nós hoje. Chama a nossa atenção para isso hoje. Que nós não compreendamos aquilo que de fato não é o que Jesus está nos dizendo. Que tenhamos uma vida de oração para sermos iluminados pelo Espírito Santo. Clamemos essa luz para que possamos bem compreender qual a vontade que Ele tem para nós e possamos colocar em prática. Amém? Muito obrigado, meus caros irmãos e irmãs, por essa partilha. Espero que de alguma maneira ela possa ter edificado a sua vida. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, deixe o seu comentário, se inscreva neste canal para que possamos juntos continuarmos a evangelização. Até amanhã, com um dia abençoado a todos nós.